Vê mais uma questão aí? Tem uma aqui do Patrick. Ele mandou: boa tarde a todos. Wanderson, os Estados Unidos são conhecidos por meter o bedelho na vida privada das pessoas. Até testes como MK Ultra e Tuskegee sífilis. Nossa, esse cara tá de chapéu de alumínio, esse cara em casa escrevendo esse texto. Aqui no Brasil isso não acontece porque o governo não tem tanto poder cibernético e investigativo. Ou acontece algo parecido? A resposta para isso, como é que é o nome dele? Patrick. A resposta para isso é o seguinte: existem os chamados backbones, que seriam os grandes hubs aí mundiais que tem que passar. Tem em torno, aproximadamente, posso estar meio enganado na questão do número, mas o último número que eu tenho na cabeça é 18 grandes backbones que passam. Desses 18 no mundo, nós estamos falando, acho que 15 pertencem aos Estados Unidos. O que é esse hub? É o backbone? O que é isso aí? Seria, vamos falar assim, os grandes aeroportos. Tá? Quando você quer passar um para o outro, vamos pensar como o backbone um aeroporto. As informações se passam ali e vão para outro. São pontos onde a informação vai passar. São 18 principais. Como se fosse o roteador aqui. Uhum. Então nós estamos falando dos 12 maiores roteadores do mundo. Entendi. Dos 18, 15 estão dentro dos Estados Unidos. Uhum. Passam por eles. Por isso que a China criou a sua própria rede lá dentro. Porque se você manda um e-mail agora, aqui dentro você manda para você, daqui para cá, passa nos Estados Unidos e depois volta para você. Então, você é uma pessoa rica. Você tem uma casa maravilhosa. E todo mundo passa na tua casa para ir para a praia. Você colocaria a câmera, passa no seu quintal, você colocaria a câmera para ver o que essas pessoas estão fazendo? Com certeza. Você tem muito dinheiro, estão passando dentro do seu quintal. Uhum. É por isso que eles acessam. Porque eles podem. Estão passando, tudo que a gente manda passa na casa dos caras. Entendi. Tem como... É refém disso, não tem como a gente... Cada país criar o seu... São esses caminhos de envio da informação, né, são as estradas que vão para ele. Uhum. Mas eu digo assim, o Brasil, por exemplo, podia criar um desses... É que nem a China fez. A China criou a sua própria rede. Para não entregar informação para eles. Para não passar. Entendi. A China criou o seu próprio Facebook. Uhum. A China criou sua própria plataforma, TikTok. Tanto é que o TikTok ele é proibido para os servidores públicos da área de segurança nos Estados Unidos de instalar nos seus celulares e familiares. Eu já vi muito falar que o TikTok era quase como um detetive, um espião, né? Ele sabe de tudo, que passa tudo pela China. Mas que tipo de informação eles estão pegando? A sua localização, os seus dados cadastrais, quem você conversa, quando você dá o like, que tipo... Quando você está olhando o Instagram, próprio YouTube, quando você fica mais tempo olhando aqueles shorts ali, ou o Reels, ele fala, você tem interesses aqui. Mas a China quer essas informações como uma informação de guerra ou como o mercado, quer ganhar dinheiro, quer dar mais propaganda para aquela pessoa tudo. E tal? A informação é para tudo. A informação, imagina, isso é o seu comportamento de uma nação. E aí, eu sei o comportamento de uma nação, vamos supor que... Olha, dos 200 milhões de brasileiros, eu percebo que 80% deles, eles veem filmes de aranha. Morrem medo de aranha. Dando um exemplo hipotético. Uhum. E se eu começar, numa guerra, soltar um monte de aranha lá? Entendeu? Entendi. O Trump tentou bloquear o TikTok lá, né? Ele tentou. Mas ele fez isso. Ele colocou uma determinação para os servidores públicos de não instalarem o TikTok nos seus aparelhos. Então tem alguma coisa muito estranha nessa história. Mais do que simplesmente algoritmo e entender o que está acontecendo. É que daí você ter conhecimento sobre o comportamento de uma nação ou sobre uma pessoa governo, mesmo, né? É assim, extremamente... A gente fica super vulnerável. Porque o que a pessoa quiser fazer, quiser vender alguma coisa, ganhar dinheiro com isso, ou quiser manipular, e aí vem a fake news, nós estamos suscetíveis a isso. Dizem também que aqueles filtros do Instagram eles servem para pegar o teu rosto, que isso vai ser usado E reconhecimento facial. Tem completamente, perfeitamente. O algoritmo ele é feito para isso. A informação está ali.
E aí eu consigo, assim, filtrar muita coisa para te identificar. Porque esse é o ponto. Eu não tenho o teu nome, eu não sei nada, mas eu tenho pelo menos todo o seu código de face, eu consigo te identificar com uma certa probabilidade excelente. Isso numa tirania, se caso aconteça, essas informações são muito valiosas. Extremamente. Eu consigo manipular uma grande massa. E aí é o controle. Entendeu? A informação hoje é a maior moeda realmente mais valiosa, mais que ouro. Dados pessoais, né, são muito valiosos. Inclusive, dizem também que o Facebook, as grandes empresas, elas ganham muito dinheiro vendendo informações, né, das pessoas que estão cadastradas para empresas privadas, que por sua vez usam os dados para vender produtos, né? O Facebook caiu numa dessas há um tempinho, né? Na própria eleição, né? A eleição, o Analytics, que era uma empresa da Inglaterra, comprou dados e aí eles sabiam da forma como o povo iria votar. Aí eles afirmaram que foi usado isso a favor, por isso que o Trump ganhou na época. Do Brexit também, né? Isso foi usado lá, né?